Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2015. Na edição de hoje você vai ver. Operação Catraca da Polícia Militar tenta frear assaltos a ônibus na capital. Quilombolas estão em greve de fome na sede do INCRA, em São Luís. Greve também na UFMA. Professores cruzam os braços por tempo indeterminado. Secretário de Estado da Saúde esclarece dúvidas sobre o Zika vírus. E mais, dicas de decoração para as casas pequenas e apartamentos também. Tudo isso agora no Portal da Assembleia, segunda edição, que já está no ar. De janeiro até maio foram registrados 180 assaltos a ônibus na região metropolitana, um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Por conta do crescimento da violência nos coletivos, a Polícia Militar deflagrou a Operação Catraca. Acompanhe com a repórter Milena Dutra os detalhes da ação. A operação está sendo realizada nos pontos mais de São Luís, onde já foram registrados assaltos a ônibus. Antes de ir para as abordagens, os PMs recebem as... O objetivo é encontrar armas e drogas ou qualquer ato suspeito que sinalize a ação de possíveis assaltantes. Nós costumamos fazer essa reunião aqui com os policiais exatamente para orientar, colocar em prática as determinações do comandante-geral para que o trabalho flua da melhor maneira possível. Ainda sobre o coletivo, o Sindicato dos Rodoviários de São Luís já anunciou uma possível paralisação na próxima semana se os assaltos não diminuírem. Já a Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, a greve dos rodoviários entra hoje no segundo dia. De acordo com o sindicato da categoria, somente 70% da frota foi paralisada e os outros 30% continuarão em circulação, como determina a lei. Os trabalhadores reivindicam um reajuste salarial de 20%, aumento de 100% no ticket de alimentação, diária para almoço de R$ 16,00 e colocação de ponto eletrônico na empresa e no terminal de integração. E você vai ver no próximo bloco, além dos rodoviários, outra categoria está em greve. É logo após o intervalo. Parece não ouvir quando você fala meu nome. Se não gosto de colo. Se estou demorando para começar a falar e pareço desconectada do mundo. Pode ser que seja autista. É melhor contar para o médico. Quanto mais cedo começar a fazer terapia, melhor será para minha qualidade de vida. A TV Assembleia abraça esta causa. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. A literatura está no ar. Parlamento Literário na TV Assembleia. Entrevistas, curiosidades, poesias, música. Um espaço destinado à literatura
com muita arte, conteúdo, emoção e sensibilidade. Todos os dias, no decorrer da programação. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão está cada vez mais perto de você. Acompanhe a cobertura diária da Assembleia Legislativa em sua conta no Instagram, pelo @AssembleiaLegMA. Siga o nosso perfil e fique sempre bem informado sobre todos os fatos e acontecimentos do Parlamento Estadual. Agora também no Instagram. Siga o perfil @AssembleiaLegMA, uma nova ferramenta em favor do cidadão. Quem quer acesso ao Parlamento Maranhense, acessa @AssembleiaLegMA. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a Casa do Povo, também no Instagram. Zé, vai fechar a caixa d'água. Tá bom, já vou. Zé. Já falei que eu já vou. Zé, vai fechar a caixa d'água. Olha a dengue, tá todo mundo em alerta. Ah, já vou ver isso. Dengue. Não fazer nada pode aumentar o problema. Faça vistorias semanais para evitar o acúmulo de água parada. Juntos podemos acabar com a dengue. A TV Assembleia abraça esta causa. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas, e você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa, você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. Nós tivemos um pequeno problema técnico na hora de transmitir a matéria sobre a Operação Catraca. Pedimos desculpa a você e agora a gente vai rever essa matéria feita pela repórter Milena Dutra. A operação está sendo realizada nos pontos mais críticos da região metropolitana de São Luís, onde já foram registrados assaltos a ônibus. Antes de ir para as abordagens, os PMs recebem as orientações do comandante. O objetivo é encontrar armas e drogas ou qualquer ato suspeito que sinalize a ação de possíveis assaltantes. Nós costumamos fazer essa reunião aqui com os policiais exatamente para orientar, tirar dúvidas, colocar em prática as determinações do comandante-geral para que o trabalho flua da melhor maneira possível, orientando a ele quanto aos riscos nas abordagens, orientando os policiais quanto ao tratamento com o cidadão e também com o tratamento com o marginal, porque cidadão a gente trata de um jeito, marginal a gente trata de outro. Então, eles recebem essas orientações além dos pontos que eles irão trabalhar.
Nossa equipe acompanhou as abordagens. Durante a ação, os policiais param os ônibus e revistam os passageiros. Desta vez, não foram encontradas armas ou drogas, mas a Operação Catraca continua e foi intensificada depois do aumento do índice de criminalidade dentro dos coletivos. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, só na primeira semana deste mês, 192 ônibus foram abordados e mais de 2.000 pessoas revistadas. Armas e drogas também foram apreendidas nos últimos dias. A Operação Catraca segue por tempo indeterminado, isso porque a polícia tem um grande desafio pela frente, que é reduzir a criminalidade dentro dos coletivos aqui na região metropolitana de São Luís. De janeiro ao final de maio deste ano, já foram registrados mais de 180 assaltos a ônibus só na Grande Ilha. 2 passageiros e 2 criminosos foram assassinados dentro de coletivos. Abril e maio já representam um aumento de 50% no número de crimes, se compararmos com o mesmo período do ano passado. O sentimento de medo caminha lado a lado de motoristas e cobradores que passam mais de 5, 6 horas dentro dos coletivos e são obrigados a testemunhar quase todos os dias a ação dos assaltantes. Muito bom para a nossa segurança, até porque hoje a violência, o assalto é constantemente. Então, inibido a ação dos bandidos, acho que dá uma segurança melhor para a gente. Eu acho bom. Mais segurança para todos nós. Para quem depende do transporte público, a sensação também é de medo. Dá uma incerteza dentro do ônibus, né? Às vezes o ônibus muito cheio, muito apertado. Às vezes as pessoas tiram as coisas das pessoas sem a pessoa ver, O comandante-geral da PM pede que a população denuncie os criminosos e colabore com o trabalho da polícia. Estamos, é claro, pedindo a todo tempo a ajuda da população para que possa denunciar através do 190 ou do Disque Denúncia, ou até mesmo pela página da Polícia Militar, através do seu site, para que colabore com informação, com indicação, com reorientação do serviço e, é claro, se conhecer alguém que está nessa prática e puder denunciar, faça com bastante segurança por meio desses meios que são disponibilizados, o 190, a página da Polícia Militar ou o telefone do Disque Denúncia. E além dos rodoviários, outra categoria que está em greve é a de professores da Universidade Federal do Maranhão. A paralisação, que começou ontem, faz parte do calendário nacional de lutas. A Associação de Professores da UFMA, a APRUMA, já aderiu ao movimento e o Sindicato dos Professores ainda vai definir um posicionamento quanto à adesão. O presidente da Associação de Professores da Universidade Federal do Maranhão, Antônio Gonçalves, afirma que a categoria vai aderir ao movimento, seguindo o exemplo da maioria das universidades do país, principalmente por conta dos cortes orçamentários que afetaram os professores. Já dá para fazer um balanço, uma forte adesão ao movimento em todos os 9 campi da UFMA. Tanto no campus Bacanga, aqui em São Luís, como em vários campi do continente, Imperatriz, Bacabal, Codó, Balsas. E a gente está aguardando novas informações, mas a gente já vê que a adesão tem sido muito forte ao nosso movimento. Já o Sindi-UFMA vai convocar uma reunião para decidir com os professores a adesão ou não à greve. A indicação do sindicato é que nós escutemos a categoria e vamos deliberar pela entrada em greve apenas ao final do período letivo. Essa é a indicação do sindicato. Os 2 grupos concordam que é preciso lutar pelas reivindicações nacionais e também pela pauta local. Nós tivemos a assembleia já de greve, nós estamos em assembleia permanente, foi montado um comando local de greve, esse comando local já desenvolveu um calendário de diversas atividades, porque nós vamos parar de fazer as atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas a gente vai ter um calendário extenso de minicursos, de palestras dentro da universidade para fazer uma greve de ocupação desse espaço. A tendência do Sindi-UFMA é apontar, porque o governo não deu a resposta ainda, nós estamos aguardando essa resposta. Demos um prazo até o dia 15 agora, para o governo apresentar uma contraproposta. O governo não falou nada. Então, se permanecer nessa mesma linha do governo não apresentar uma contraproposta, a nossa tendência é indicar a greve. Mas, claro, vamos escutar os professores e no dia 18 faremos a deliberação.
E os protestos não param. No Maranhão, os diversos grupos de quilombolas que ocupam a sede do INCRA em São Luís desde a última segunda-feira iniciaram ontem uma greve de fome. Eles pedem a titulação das terras remanescentes de quilombolas na região da Baixada Maranhense. Eles estão em greve de fome desde segunda-feira, quando chegaram à capital, e afirmam que só vão encerrar o ato depois que as reivindicações forem atendidas pelo INCRA. A principal delas é a agilidade no processo de reconhecimento dos territórios que dá a posse de terras a quilombolas e indígenas. Mais de 20 lideranças estão acampadas na superintendência do Instituto aqui do Maranhão para denunciar também a violência no campo. Vários companheiros que já foram assassinados, vários companheiros que sofrem ameaça de morte, por quê? Porque dizemos para o governo que nós não queremos, para o lugar das terras, ser plantado eucalipto, ser plantado capim, ser plantado a soja, o moco, em si, para que seja produzida a nossa vida, a nossa população. Porque nós queremos representar e viver a nossa resistência étnica e cultural, que é justamente produzir aquilo, porque nós não vendemos nossa cultura. Nós damos demonstração da nossa cultura como resistência da nossa luta pela liberdade. Muita ameaça também existe dentro do mesmo território e nós, enquanto processo fica na gaveta, a gente está sendo ameaçado de morte. Pouquinhos dias mataram um índio e já tiraram de outro e fica sempre a gente perdendo a vida. Em 2011, os quilombolas chegaram a ocupar por 12 dias a sede do Instituto e realizaram greve de fome pelo mesmo problema, a luta pela posse da terra. De acordo com as lideranças, em 2013, o governo federal se responsabilizou em emitir mais de 50 laudos antropológicos de comunidades de negros aqui no Maranhão. Mas passados quase 3 anos, nenhum documento que dá direito à posse da terra foi entregue às famílias. Por isso, os quilombolas exigem também um diálogo com o governo federal para denunciar o impasse. Pelo menos alguém venha de Brasília para que a gente possa chegar aqui e fazer um TAC, sendo supervisionado pelo Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, e outros órgãos aqui em defesa dos direitos humanos, né? E é justamente isso que a gente está colocando. E a gente está esperando essa resposta, essa proposta deles. Eles denunciam que ainda não foram recebidos pelo superintendente do INCRA desde que chegaram à capital. Na terça-feira, durante uma audiência sobre conflitos agrários realizada pela Assembleia Legislativa, o superintendente do Instituto falou sobre o problema dos impasses pela posse da terra, bem frequentes no interior do estado. Os conflitos, e tanto a questão de conflito quanto a questão de desapropriação, de reforma agrária, é uma luta constante e muito grande. Então, nós precisamos cada dia mais ampliar os parceiros, cada vez mais colocar em pauta do dia essa questão da violência do campo, para que a gente consiga nos fortalecer, porque o INCRA sozinho e nem o Ministério do Desenvolvimento Agrário consegue suprir tanto as demandas por terra e nem os conflitos que aí estão devido a essa necessidade de terra para a reforma agrária. E veja no próximo bloco. Os destaques da sessão plenária de ontem e uma entrevista com o secretário de Estado da Saúde sobre o Zika vírus. A gente volta já. Zé, vai fechar a caixa d'água. Tá bom, já vou. Zé. Já falei que eu já vou. Zé, vai fechar a caixa d'água. Olha a dengue, tá todo mundo em alerta. Ah, já vou ver isso. Dengue. Não fazer nada pode aumentar o problema. Faça vistorias semanais para evitar o acúmulo de água parada. Juntos podemos acabar com a dengue. A TV Assembleia abraça esta causa. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns e condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades.
Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. O Brasil vai agora ver o Maranhão como nunca viu. Os programas Série Documento Especial e Parlamento Literário que você acompanha na TV Assembleia serão exibidos também em rede nacional pela TV NBR do Governo Federal. É a TV Assembleia, cada vez mais perto de você. Já estamos de volta e a regulamentação fundiária na Ilha de São Luís, agenda da Comissão de Obras e Serviços Públicos, que deve visitar em breve a cidade de Pinheiro, além dos problemas no sistema de segurança, foram alguns dos destaques da sessão plenária de ontem. O primeiro parlamentar a usar a tribuna foi o deputado Max Barros. Ele trouxe a questão da regulamentação fundiária da Ilha de São Luís e, por consequência, o pagamento indevido de impostos. Hoje já foi aprovado em Brasília uma lei já não mais sobre terrenos interiores, mas sobre terrenos de marinha, diminuindo a taxa de cobrança desses terrenos de marinha, e a tendência é a extinção da taxa de terreno de marinha. Enquanto aqui em São Luís do Maranhão ainda se cobra taxa de ocupação para quem não está na orla marítima. Então essa é uma injustiça muito grande. O deputado Cabo Campos congratulou os policiais militares que incorporaram em 1992 e que agora, em 2015, completam 23 anos de farda. Já o deputado Roberto Costa destacou a visita do ministro das Cidades, Gilberto Kassab, ao município de Pinheiro. Eu destaco, na verdade, essa visita como um marco importante. Importante porque, como eu disse, é um ministro do quilate do Dr. Kassab, está na cidade de Pinheiro ontem, num dia de trabalho, mostrando a sua preocupação, o seu compromisso, inclusive da presidenta Dilma, com o Maranhão e com aquela região que tanto precisa do apoio de todos nós, de políticas públicas que possam, na verdade, avançar a cada dia, como eu disse, nesses indicadores sociais. O deputado Vinícius Louro anunciou que a Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa deverá visitar a Baixada Maranhense e fiscalizar obras inacabadas na cidade de Pinheiro. A Câmara também, agora há pouco tempo, depois do seu pedido, mandou também um ofício a esta casa, se eu não me engano, através do vereador Eliseu, pedindo essa visita, onde fomos informados também que houve, na questão de 2 creches, liberação de recursos sem autorização da empresa. E aí nós vamos agora avaliar a questão dessas obras para deliberar e procurar que seja resolvido o mais rápido possível e feitas essas obras. O deputado Souza Neto voltou a criticar o sistema de segurança pública e destacou o assalto à agência bancária no município de Esperantinópolis, trazendo, inclusive, conversa entre policiais antes da ação criminosa. Governador, saia desse seu mundo virtual e venha para a realidade, para você sentir como é que está aqui as questões da nossa cidade, nosso estado do Maranhão. Isso já está demais, é um absurdo ser anunciado um assalto estourado, um assalto a banco e não ter feito nada. É pedir para Deus proteção, é pedir para Deus, porque a gente não sabe mais a quem recorrer. E o deputado Otelino Neto questionou como o deputado Souza Neto teve acesso às informações da polícia tão facilmente. Eu estava até perguntando para ele ali como é que ele consegue esse acesso tão fácil, que eu pessoalmente não tenho, né, a ponto de transcrever aqui na tribuna diálogos entre policiais durante a madrugada. E no mais, assim, deputado Souza Neto, Vossa Excelência e outros deputados de oposição insistem de forma pejorativa em chamar o governo Flávio Dino de governo virtual. Mas isso que a oposição encara como um problema, como um defeito, isso é um sinal concreto de modernidade. Ainda durante os trabalhos no plenário, foi aprovado por unanimidade pelos deputados o programa Mais Empresa do governo estadual. A ideia do programa é reduzir a alíquota de ICMS das empresas que queiram se instalar no estado. O estímulo a novos empreendimentos prevê benefícios de até 95% para novas empresas, com um prazo prorrogável por até 30 anos. No regime anterior, as empresas recebiam até 75% de isenção por 20 anos.
Agora, um assunto muito importante que enche de dúvidas a população do Maranhão, o famoso e temido Zika vírus. A nossa equipe de reportagem conversou com o secretário de Estado de Saúde, Marcos Pacheco, sobre o vírus. Ele deu explicações quanto ao diagnóstico, sintomas e o tratamento. Nesses casos, o que é importante é a pessoa ficar atenta para o que deve fazer quando suspeitar que tem a doença. Então, 3 coisas têm que ser feitas. Primeira coisa, se hidratar. Então, tem que triplicar a ingesta de líquidos. Se vinha bebendo 1 litro, 1,5 litro, tem que beber 3 a 4 litros por dia. Por quê que tem que beber? Porque a hidratação é o fator mais importante no tratamento dessas doenças. Segunda coisa fundamental, repouso. Tem que guardar repouso, tem que ficar em casa de repouso. Pode tomar um analgésico, um paracetamol, uma dipirona. E ficar atento para os chamados sinais de alarme. Se esses sinais surgirem, tem que procurar um serviço de saúde urgentemente. E quais são os sinais de alarme? Basicamente 4, que a gente poderia lembrar aqui para reforçar, porque são os mais importantes, os mais prevalentes. Primeiro, já que a pessoa está bebendo muito líquido, ela tem que urinar de forma clara e abundante. Se a urina reduzir o volume ou ficar muito escura, é um primeiro sinal de alarme, porque significa que ela está perdendo líquido, ela está desidratando. Segundo sinal de alarme importante, tontura persistente. Por quê? Porque é sinal de que a pressão arterial dela não está se mantendo no nível ideal. Então, quando ela está sentada, vai levantar para andar, ela fica tonta. Então, a gente chama isso de hipotensão de decúbito. Um terceiro sinal de alarme importante são pacientes que estão com a virose, mas estão o tempo todo com o corpo frio. Sinal de que a pressão também não está se elevando no padrão normal. E um quarto sinal de alarme muito importante são as alterações gastrointestinais, como vômito, dor persistente, mal-estar, inapetência para a alimentação. Então, esses sinais de alarme devem necessariamente levar o paciente ou a pessoa para um posto de saúde ou para um hospital para que seja reavaliada e, às vezes, se esses sinais de alarme não cederem em 24 horas, provavelmente ela vai ter que ser até internada. Agora foi confirmado um caso, não é isso? Que foi levado para outro laboratório. Enfim, mas aqui já tem tido muitas pessoas sentindo esses sintomas. É ou não é a Zika? Ou então o que é? É Zika? Não tem dúvida. O problema é que você não tem como, de imediato, fazer a confirmação laboratorial. E quando nós notificamos mediante a suspeita. Mas como são casos de vírus muito novos, a tendência dos médicos é só notificar depois que tiver a primeira confirmação. Ok? Então, depois que há a primeira confirmação, os casos que forem aparecendo com aquela sintomatologia, com aquele quadro clínico, eles tendem a ser notificados. A notificação não significa confirmação. A notificação é pelo diagnóstico de suspeição. A confirmação é pelo diagnóstico de precisão. E no próximo bloco, dicas de decoração para casas e apartamentos pequenos. Não saia daí que a gente volta já. Nossas ruas andam cheias, carros, motos, obras, congestionamentos. Só tem uma coisa faltando nisso tudo: gentileza. Por isso nosso desafio é encher as ruas de gentileza. No sinal, no congestionamento, nas faixas, estacionamentos, estradas e rodovias. Gentileza por toda parte. Vamos incentivar assim a educação e o respeito entre as pessoas no trânsito. Experimente você também distribuir gentileza e receba em troca um trânsito melhor. A TV Assembleia abraça esta causa. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Estamos
Estamos de volta e vamos falar de qualificação profissional. É que hoje começam as inscrições para 28 vagas gratuitas no curso de operador de computador no SENAC em São Luís. O curso tem carga horária de 196 horas e as inscrições devem ser feitas até o próximo domingo, dia 14, no site do SENAC. O endereço é ma.senac.br. O curso possibilita técnicas para o manuseio do sistema operacional e dos principais aplicativos de escritório e utilitários na edição de textos, elaboração de planilhas eletrônicas, apresentação de slides e criação de banco de dados. A seleção será feita por ordem de inscrição. O resultado será divulgado no dia 17 de junho pelo site do PSG e nos murais no local onde os cursos serão realizados. Mais informações pelo telefone 31 98 15 15. 31 98 15 15. E agora vamos falar de um assunto bem legal. Decorar uma casa nova é sempre uma tarefa muito difícil, né? Mas e quando o espaço é pequeno? Às vezes o bom gosto apenas resolve. E a repórter Ticiane Chuvas conversou com uma arquiteta que deu dicas para acertar na hora da escolha dos móveis, aproveitar o espaço e fazer com que os ambientes pequenos pareçam maiores. Hoje em dia, as casas e apartamentos estão cada vez menores e a utilização dos espaços uma preocupação comum. O móvel adequado, no lugar certo, com o truque ideal, deixa o ambiente um local agradável, funcional e bonito. Esta arquiteta dá dicas valiosas e possíveis de serem realizadas. Nichos e mesinhas mantêm os pequenos objetos arrumados. Os espelhos são um ótimo recurso, dá para usar bastante. E para quem pensa que a iluminação é só um detalhe, engana-se. Por exemplo, que você banha uma parede de luz. Então, isso deixa essa parede mais iluminada, aparentemente ela fica maior. Tá? Eu consigo ampliar esses ambientes com isso. Bancadas de trabalho, de cozinha. A partir do momento que eu ilumino, eu consigo aumentar, parecer que é maior. Não tem espaço no banheiro? Os nichos e os armários feitos sob medida ajudam a aproveitar melhor o lugar e precisa oferecer uma boa área para circulação. Na varanda, hoje em dia muito usada para receber os amigos, dá para fazer um ambiente aconchegante, utilizando bancos nas laterais maiores da mesa. Para aproveitar melhor locais pequenos, é importante otimizar os espaços e agregar a funcionalidade dos móveis. Uma boa dica é integrar as salas de estar e de jantar, aumentando assim o espaço de circulação. Outra dica importante é projetar os móveis fixos, o que vai fazer bastante diferença no ambiente. A arquiteta garante que dá para fazer tudo isso sem gastar muito. Eu consigo fazer uma coisa bem legal, sem gastar muito. Primeira coisa, contratar um profissional, né? Isso é importante. E procurar bem, garimpar, procurar objetos bacanas, móveis legais num preço bom. Dicas bem interessantes. E você pode rever esta reportagem e todo o conteúdo do jornal no site da Assembleia Legislativa. O endereço é al.ma.leg.br. No portal de notícias você encontra ainda a cobertura completa de tudo o que acontece no Legislativo. E o portal da Assembleia fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Até amanhã.